Salve minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza galera? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 30 de agosto. Tivemos 21 palpites com 12 greens e apenas 8 reds, tá? Tivemos um jogo anulado, que foi o jogo do Santos contra a Ponte Preta que empataram, deu empate anula, beleza? Tivemos 60% apenas de taxa de acertos para este dia, um dia atípico dentro do nosso mês, beleza galera? E para o dia de hoje, 31 de agosto, tivemos 40 palpites com 30 greens e apenas 6 reds, tá? Tivemos um jogo que foi adiado, que foi o jogo do Borac Banja contra o Goski Gabela, beleza, galera? Então vamos acompanhar o restante dos resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Minha Nossa Senhora, que sufoco que eu passei para arrumar este PC, beleza, galera? Mas estou aqui trazendo para vocês novamente os palpites, fechou, galera? E uma novidade, tá? Eu comemoro agora um ano com o nosso canal com vocês. Muito obrigado a todos vocês que vêm nos acompanhando. E temos uma novidade por aí. Se liga depois, já na nossa intro, beleza, galera? Então esses são os nossos votos para vocês, fechou? E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também não se esqueçam de deixar o comentário. Beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites. Bora pra intro! Salve galera! Um ano de Caipora Análises e Tips para vocês, como o tempo passa rápido, né? Então vamos iniciar com nossas análises e temos 48 palpites para este domingo. Olha só quantos jogos, tá? A grade é gigantesca, então podemos aproveitar. E eu consegui separar esses jogos para vocês. Então vamos iniciar aqui com o jogo à 00:10, tá? O Cruz Azul contra o Clube América com vitória e empate para casa. O Cruz Azul tem 42% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O América ele tem 56%. No histórico, 12 vitórias do Cruz Azul, 18 empates e 28 do Clube América. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruz Azul vem marcando gols a 10 jogos e o Clube América não empata a 5 partidas. Verificando os últimos encontros, o Clube América ele venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Cruz Azul, tá? E jogando em casa, o Cruz Azul não venceu o América nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul ele venceu 3 das últimas 6 partidas e o Clube América também. Mas eu acredito que para essa partida nós quebraremos o tabu e o Clube América poderá vencer, beleza galera? Então vamos lá para o próximo palpite. Gungahlin United versus o Kuma Tigers. Traga essa partida na MPL Capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Gungahlin vem a 10 jogos marcando gols e o Kuma vem marcando a 8. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, temos um clássico na Escócia, o Celtic contra o Rangers. Rivalidade muito grande, tá? Eu trago para essa partida na Premiership com o mercado de over 1,5 gols. O Celtic tem 63% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers tem 50%. No histórico, 57 vitórias do Celtic, 23 empates e 42 do Rangers. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Celtic vem vencendo as 5 partidas nos últimos encontros. Temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam também em 4 das últimas 6. Na casa do Celtic, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, com ambas marcam em 4 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, Buriram United versus o Nakhon Pathom. Trago essa partida na Thai League da Tailândia com vitória seca para casa. O Buriram tem 74% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nakhon tem 28%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Buriram e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Buriram vem vencendo a 4 partidas e o Nakhon vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros, o Buriram venceu as 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Buriram venceu 5 das últimas 6 partidas e o Nakhon venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida,
vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Malmo contra o Djurgården. Trago essa partida na Allsvenskan da Suécia com mercado de over 1,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Malmo vem soprando gols a 5 jogos e o Djurgården vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Malmo, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Copenhagen contra o Brøndby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over 1,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5 e acima de 2 gols. Em séries, a Copenhagen vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols e ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Copenhagen, over 1,5 gols em 4 das últimas 6, com ambas marcam em 3 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Dynamo Kiev contra o Cherkasy. Traga essa partida com vitória seca para casa na Premier League da Ucrânia. O Dynamo tem 69% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cherkasy tem 67% também. Verificando no histórico, uma partida para o Dynamo e um empate. E a média de gols é de acima de 4. Verificando em séries, o Cherkasy ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos o Dynamo de Kiev vencendo uma das últimas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Dynamo ele venceu 3 das últimas 6 partidas e o Cherkasy venceu 5 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Newcastle United versus o Tottenham. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Tottenham vem marcando gols a 10 jogos e o Newcastle vem marcando a 5. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Chelsea contra o Crystal Palace. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Crystal Palace como visitante vem marcando gols a 5 jogos e o Chelsea vem marcando a 5 também. Jogando em casa, o Chelsea não tem séries. Verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Chelsea, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Liga da Lituânia, Žalgiris Vilnius versus o Banga Gardstai. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Vilnius tem 73% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Banga tem 56%. No histórico, 35 vitórias do Žalgiris, 7 empates e uma do Banga. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Banga vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos vitória dos Žalgiris em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, os Žalgiris Vilnius vem vencendo suas partidas, principalmente jogando em casa. Foram 3 das últimas 6. E o Banga, fora de casa, ele venceu 2. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Copa MTN8 da África do Sul. Eu trago o Stellenbosch contra o Mamelodi Sundowns. Trago essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5. Verificando em séries, o Stellenbosch vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Mamelodi. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, o Klaksvik versus o Skala. Traga essa partida na Ilhas de Faroé Mestaradeudin com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Klaksvik tem 76% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skala tem 22%. No histórico, 18 vitórias do Klaksvik, 3 empates e 2 do Skala. A média de gols é de 2,5. Em séries, as duas equipes têm gols na partida, porém o Klaksvik vem marcando a 9 jogos e o Skala vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Klaksvik em 6 partidas que disputaram e em 3 delas ele venceu o primeiro tempo, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Klaksvik ele vem vencendo o primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Silkeborg versus o Midtjylland. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Midtjylland jogando fora de casa. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos
e o Silkeborg ele tem 61. No histórico, a média de gols é de acima de 2,5 gols. E em séries, o Midtjylland vem a 10 jogos marcando gols e o Silkeborg também. Nos últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over, gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, os gaúchos contra os mineiros. Traga o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Traga essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Nos últimos encontros das duas equipes, temos acima de 3,5 cartões na maioria das partidas que disputaram, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando o nosso árbitro, ele vem com mais de média de 3 cartões por partida, são 5 por partida, tá? E na disciplina, a média de cartões entre as equipes somadas ultrapassa os 5 cartões. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Traga essa partida no Brasileirão de Série A com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E o Cruzeiro em casa ele venceu uma partida por 2-0. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente quando o Atlético Goianiense joga fora de casa. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Norrköping versus o Häcken. Traga essa partida na Allsvenskan da Suécia com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 9 e 10 jogos. Últimos encontros, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, eu trago o PSV contra o Go Ahead Eagles. Trago essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O PSV tem 84% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Eagles tem 50%. No histórico, 19 vitórias do PSV e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o PSV vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o PSV venceu o primeiro tempo, principalmente jogando em casa contra o Eagles. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Krivbas versus o Shakhtar Donetsk. Traga essa partida na Premier League da Ucrânia com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. E verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Krivbas, over 1,5 gols nas duas partidas disputadas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Slavia Praga contra o Pardubice. Traga essa partida na República Tcheca com o mercado de gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa 3 gols. E em séries, o Pardubice vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Rosenborg contra o Molde na Eliteserien da Noruega. Traga essa partida com over 1,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam também em 5 das últimas 6. Na casa do Rosenborg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e ambas marcam também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, Storms Godset versus o Bodø Glimt. Traga essa partida na Eliteserien da Noruega com o mercado de gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Storms vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o Rapid Viena contra o Salzburg. Traga essa partida na Bundesliga da Áustria com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, temos uma média de acima de 2,5 gols. Em séries, o Salzburg vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Rapid, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, nossa partida em destaque, o Manchester United contra o Liverpool. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Liverpool tem 52% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Manchester United tem 44%. No histórico, 25 vitórias do Liverpool, 16 empates e 34 do Manchester United.
a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Manchester United vem sem empates a 5 jogos e o Liverpool não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros, temos do over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Manchester United, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Bayern de Munique contra o Freiburg. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo as 5 partidas e o Freiburg vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Levadiakos contra o AEK Atenas. Traga essa partida com over 1,5 gols na Superliga da Grécia. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o AEK vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Levadiakos, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, a Akureyri contra o Breiðablik. Traga essa partida na Overslade da Islândia com mercado de gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Akureyri vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Zaira contra o Karabag. Traga essa partida na Premier League do Azerbaijão com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Verificando os últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Zaira, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 últimos jogos dos campeonatos. Over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Radnik contra o Estrela Vermelha. Traga essa partida na Superliga da Sérvia com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Em séries, a Estrela Vermelha vem marcando gols em 7 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Radnik, over 1,5 gols em uma das últimas 2 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, a Hafnarfjordur contra o Sandjarnan. Traga essa partida na Overslade da Islândia com mercado de gol no primeiro tempo. Nos últimos encontros das duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hafnarfjordur em casa vem marcando gols a 10 jogos e o Sandjarnan vem marcando 5. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Sarpsborg. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Sarpsborg vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Brain, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Olimpija contra o Mura. Traga essa partida na Parva Liga da Eslovênia com mercado de empate anula para casa. O Olimpija tem 60% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mura tem 61%. No histórico, são 22 vitórias do Olimpija, 11 empates e 10 do Mura. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos e nos últimos encontros. O Olimpija venceu 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Olimpija, ele venceu 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Olimpija venceu 2 das últimas 6 partidas. Não perde as 6 partidas. Enquanto o Mura, fora de casa, ele venceu apenas uma. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Ludogorets contra o Chernomor Varna. Traga essa partida na Parva Liga da Bulgária com over 1,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Ludogorets, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rijeka contra o Dinamo Zagreb. Traga essa partida na HNL da Croácia com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o Dinamo jogando fora de casa é de 56%. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rijeka tem 61%.
No histórico são 48 vitórias do Dinamo, 21 empates e 20 vitórias do Rijeka. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dinamo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Dinamo Zagreb venceu ou empatou todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Zagreb venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Rijeka venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, Liga 1 da França, eu trago o Lille contra o Paris Saint-Germain. Traga essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille ele vem a 7 jogos marcando gols e o Paris Saint-Germain vai marcando a 8. Últimos encontros, over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E elas todas foram ambas marcam, beleza? Na casa do Lille, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 e ambas marcam em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Juventus contra Roma, clássico na Itália, Série A. Traga essa partida com vitória e empate para casa. A Juventus tem 54% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Roma tem 44%. No histórico, 33 vitórias da Juventus, 19 empates e 16 da Roma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Juventus vem marcando gols jogando em casa há 5 jogos. E nos últimos encontros, a Juventus ela venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Em sua casa, ela venceu e empatou 5 das últimas 6 também contra a Roma. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Juventus ela venceu 3 das últimas 6 partidas e empatou uma. E a Roma, ela venceu apenas uma fora de casa das últimas 6 que disputou. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Superliga da Grécia, Kalitea contra o Panathinaikos. Traga essa partida com under 4,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, na casa do Kalitea, o Kalitea vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 4,5 gols. Próxima partida, Cobreloa Calama contra o Colo-Colo na primeira divisão do Chile. Traga essa partida com vitória e empate para fora. Colo-Colo tem 60% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobreloa tem 39%. No histórico, 17 vitórias do Colo-Colo, 13 empates e 9 do Cobreloa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Colo-Colo vem vencendo as 5 partidas e o Cobreloa vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória e empate do Colo-Colo em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Cobreloa, o Colo-Colo venceu e empatou as 3 últimas partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Colo-Colo venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Cobreloa Calama, ele venceu apenas 3 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Amazonas contra o Ceará na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Amazonas tem uma pequena vantagem. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ceará também. No histórico, o Ceará venceu a única partida disputada por 2-1. Em séries, o Ceará vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Ceará venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Amazonas ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, clássico Rio-São Paulo. Eu trago o Corinthians contra o Flamengo na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos over 3,5 cartões na maioria das partidas entre as duas equipes, tá? E nos últimos jogos do campeonato ocorre over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões a 4 por partida, tá? Verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 5,8 cartões por partida e 5,6 amarelos. Então, para essa partida, over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik contra o Valur Reykjavik. Traga essa partida na Oversday da Islândia com over 2,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Valur vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Vikingur, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Madrid contra o Betis
na La Liga da Espanha. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Real Madrid tem um histórico contra o Betis de uma média de gols de acima de 2,5. Verificando em séries, o Real Madrid vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Madrid, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Independiente contra o River Plate na primeira divisão da Argentina. Trago essa partida com under 3,5 gols. Histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Série B do Brasileirão, Goiás contra o Paysandu. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Paysandu ele vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Série A do Brasileirão, Juventude contra o Internacional. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3,5. Em séries, o Juventude vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em todas as 6 partidas. Na casa do Juventude, under 3,5 gols também em todas as 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Internacional empatou por 2-2 contra o Atlético Paranaense. Então, por essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, ainda na Série A do Brasileirão, Fluminense contra o São Paulo. Outro clássico Rio-São Paulo. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Verificando nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fluminense, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Fluminense e o Juventude empataram por 2-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Vasco da Gama na Série A do Brasileirão. Eu trago Vitória empate para fora nesta partida. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Vitória com 40%. Na forma recente, ele tem só 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vasco tem 61%. No histórico, são 11 vitórias do Vitória, 3 empates e 8 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Vasco ele vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros, o Vasco venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, o Vasco venceu uma das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Vasco nas suas últimas 6 partidas, enquanto o Vitória venceu apenas 2 partidas de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Palmeiras na Série A do Brasileirão. Separei over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atlético Paraná vem marcando a 7 jogos e o Palmeiras também. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paraná, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Bahia na Série A do Brasileirão. Separei under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols, tá? Em séries, o Bragantino vem sofrendo gols a 10 jogos, mas nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo nesses 48 palpites, fechou? E eu separei eles com muito carinho para vocês, beleza, galera? E vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve, galera! Eu separei esse bilhete caipora com 5 opções. Eu separei o Chelsea contra o Crystal Palace com over 1,5 gols, o PSV para vencer o primeiro tempo contra o Go Ahead Eagles e separei over 2,5 gols para o Bayern Munique contra o Freiburg. Vitória empate para casa em Juventus contra a Roma e o Corinthians contra o Flamengo com over 3,5 cartões. Mod total de 3,12 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!